Hoje eu quero trocar uma ideia com você enquanto eu tomo meu café aqui, falando sobre ambientes, pessoas e frequência. Algumas coisas na nossa vida não vão para frente por conta desses três pontos aqui e eu acredito muito nisso, tá? Por quê? Porque quando eu comecei a perceber isso e comecei a mudar essas coisas na minha vida, no meu cotidiano, muita coisa na minha vida começou a mudar. Ambientes, pessoas e frequência. Por quê? Porque o ambiente onde eu estou, ele importa. Porque dependendo do ambiente, se ele é um ambiente que é carregado de pessoas ruins, com frequências baixíssimas, que eu não quero estar, o que vai acontecer? Consequentemente, eu vou me tornar uma pessoa ruim e eu vou andar numa frequência baixa também. Então a vida ela é sobre ondas e frequências. Então quando a gente está em ambientes ruins, com pessoas ruins, com frequências ruins, a gente absorve isso, puxa, canaliza e emite isso também para as outras pessoas que estão em volta da gente, ao redor de nós e para a vida, saca? Então, o que a gente precisa fazer? Né? São três pilares, e eu acredito piamente nisso. Olhar para os ambientes onde nós estamos. Por quê? Porque às vezes a gente está inserido em ambientes que são terríveis para nós. E ambientes que deveriam ser bons. Que na nossa cabeça, talvez, pô, isso aqui deveria ser bom, é um lugar legal, mas não serve para nós. Vou te dar um exemplo. Eu, Gabriel, eu sou um grande defensor da igreja. Grande defensor. Eu acredito no trabalho da igreja, eu acredito que nós devemos estar lá, devemos estar em comunhão, devemos realmente servir ali e tal. Só que existem ambientes de igreja que não prestam, cara. Existem igrejas que não são saudáveis. Existem igrejas que, ao invés de te libertar, de te ajudar a se libertar, te prendem, te aprisionam. Por quê? Porque querem comandar e dizer como é que você precisa viver a sua vida fora do espiritual. Saca? E não de uma forma de aconselhamento, mas de uma forma impositiva. Quer dizer quando você tem que casar, quando você tem que não sei o quê, quando você tem que abrir um negócio, quando você tem... Não, velho. Isso não existe. Então existem ambientes que deveriam ser saudáveis que não são. Certo? Então, às vezes, você pode estar dentro de um lugar, dentro de uma igreja, que ao invés de te libertar, de te ajudar a se libertar de um peso de escravidão, te torna escravo. Por quê? Porque quer mandar na sua vida. Entende? Através de questões emocionais e por aí vai. Então, agora existem ambientes de igreja, amigo. Existem ambientes de igreja, velho, que te libertam. Que realmente te mostram caminho, te mostram verdade, te aconselham de verdade. Não como quem quer te prender, mas como quem quer te libertar. Sabe? Como quem quer te ajudar a se libertar. E aí são ambientes bons com pessoas boas. Porque não adianta de nada. O ambiente, por exemplo, de igreja deveria ser bom, ok? Concorda? Fechou? Bom. Só que dependendo da pessoa que está ali, das pessoas que estão ali, o negócio não vai para frente, mano. Você se vê mais preso do que livre, entende? Existem ambientes de empresa que te prendem mais do que te libertam. Saca? Por conta do quê? Das pessoas. Então olha, Gabriel, eu quero ser um bom homem, eu quero ser uma boa mulher, eu quero ser uma boa pessoa e tal. Olha para os ambientes que você tá. Olha para os ambientes que você frequenta. Sabe? Porque, cara, de verdade, eu não tenho nada contra ambientes assim como, por exemplo, casa de show, balada, eventos, festa e tal. Eu não tenho nada contra isso. Não frequento, acho que assim, pô, beleza, um show, um cara, um artista legal, uma banda, uma coisa assim, eu acho que é legal esporadicamente, é bacana, com as pessoas legais que você quer estar junto ali e tal, mas, pô, balada, essa pegada já eu não vejo que é pra mim, entende? E tá tudo certo se você não vê desse jeito, não tô aqui pra cagar regra pra você, mas o que eu tô querendo dizer é que, dependendo desse ambiente, você vai se juntar com pessoas que estão com uma frequência muito, muito ruim na vida e isso vai passar para você, entende? Essa é a questão. Com quantas pessoas você já se envolveu por estar num ambiente ruim e que você entrou numa frequência muito baixa? Por quê? Porque depois te rejeitou, porque depois te ferrou,
porque depois te traiu, porque não sei o quê, sabe? É disso que eu tô falando. Então é por isso que a gente precisa olhar para todos os ambientes que a gente frequenta, para os lugares aonde a gente vai, e principalmente as pessoas que estão ao nosso redor. Quais são os ambientes que elas estão? Porque também não faz sentido você querer andar com uma pessoa, sendo que os ambientes dessa pessoa não vão de acordo ou com a coerência dos seus ambientes. Sabe? Então, são 3 pilares, aí você vê que são 3 pilares que falam muito para nós. Eles berram nos nossos ouvidos para que a gente entenda, aprenda e não erre nisso. E eu sei que é difícil, eu não tô aqui para dizer que é fácil, porque não é, eu sei que não é. Porque às vezes você conectou com uma pessoa, pô, essa pessoa é uma pessoa até legal e tal, só que de repente você vê que essa pessoa tá numa frequência completamente mais baixa que você. E deixa eu dizer uma coisa para você, toda relação caminha na velocidade do mais lento. Infelizmente. Toda relação caminha, eu vou até fazer um vídeo só sobre isso, toda relação caminha na velocidade do mais lento. Por quê? Porque se você está disparando rápido, você quer olhar para trás para ver onde o mais lento está, e aí você desacelera para que você consiga caminhar do lado dele. Entendeu? Então eu aprendi isso na corrida. Então para pensar nisso. Quem são as pessoas lentas que estão aí com você, que fazem você desacelerar para que você se enquadre na velocidade delas? Porque às vezes o que você precisa fazer é encontrar com pessoas que estão andando um pouquinho acima, não muito também, para você não atrasar elas, mas um pouco acima de você. Aprendo isso na corrida, quando eu preciso acelerar um pouquinho, pegar um ritmo melhor, eu converso com os meus amigos que correm mais do que eu. Por quê? Porque pelo menos eu, né? Eu quero me esforçar para correr mais rápido. Só que tem pessoas na nossa vida que não querem se esforçar para correr mais rápido. E a gente está desacelerando para tentar puxar elas. E elas não querem. Esse é o rolê. Elas não querem, velho. Então o que você tem que fazer? Solta. Tem algumas pessoas que a gente tem que soltar. Infelizmente. Infelizmente tem algumas pessoas que você, tá beleza, tá ali, mas, sabe? Então, olha para todos os seus ambientes e se pergunte, esses ambientes são bons? Faz uma lista aí dos lugares onde você frequenta, sabe? São bons? Tem pessoas boas ali? Você consegue atrair pessoas boas para você? Pessoas que não são realmente pessoas inúteis, fúteis. Inúteis no sentido assim de não produzir nada no mundo para ninguém, não ajuda ninguém, não faz nada por ninguém, não é generoso, não é bom, sabe? Não são pessoas boas. Pessoas que só pensam maldade, que só pensam porcaria, sabe? Sabe esses ambientes que você tá, às vezes, aí... cara, o que eu mais encontro são homens, de verdade, tá? De verdade, homens, porque eu quero ser um cara bom. Porra, mas só tem amigo bosta, velho. Os caras se juntam toda a vida para olhar para todas as mulheres que passam, pensando como se fosse um pedaço de carne para ficar falando uma da outra, mano. Tá ligado? E até às vezes homens que têm um relacionamento, velho. Olha um ambiente, olha esse ambiente, se presta para alguma coisa. E sabe o que é o pior? É que eu e você sabemos que isso não é bom, isso não presta. Tá ligado? E às vezes o que nós temos que fazer é o quê? Nos retirar, pô. Esse ambiente não é pra mim. Vou estar ali no meio de um rolê com um monte de cara, pô, beleza, são amigos e tal, que começa a falar um monte de porcaria, de mulheres, disso, daquilo, como se fossem pedaços de carne. Tá ligado? É nesse sentido que eu tô falando. Que isso não é... Essa não é uma frequência que eu quero estar, mano. Definitivamente não é. Tá ligado? Então olha para isso, quem são as pessoas que estão na sua vida e dessas pessoas, qual é a frequência que elas estão? Qual é a frequência que essa galera tá, mano? Porque você precisa começar a caminhar com pessoas que estão numa frequência melhor do que a sua. Aonde você consegue olhar e dizer assim, eu quero estar nessa frequência. Eu quero estar lá em cima, pô, lá no grau, lá em cima. Entendeu, velho? Então, analisa isso. Eu sei que é difícil se inserir em alguns ambientes, porque você precisa ser interessante.
E para ser interessante, você precisa também ser interessado. E você precisa ter repertório também. Né? Então você precisa estudar, você precisa gerar algum tipo de resultado para a vida das pessoas, para que elas também queiram estar perto de você, sabe? Então, eu sei que tudo isso influencia. Mas olha de verdade, para todos esses ambientes que você está, começa a mudar esses ambientes, cara. Começa a ir para lugares melhores. Começa a ir para grupos de empresários melhores. Começa a ir para eventos melhores. Começa a fazer amizades com pessoas melhores. Começa a ir aí para, cara, academias melhores, sabe? Para grupo de corrida melhor, para grupo de bike melhor, grupo de natação melhor. Começa a olhar aí para esportes que você sabe que lá tem pessoas que são de um outro nível, cara. Galera do tênis, galera do pádel, do automobilismo, da moto, não sei, velho, mas galera que tem um breu diferente, que quer realmente algo da vida, que não é só vagabundagem na vida, tá ligado? Por quê? Porque isso vai dizer e vai determinar, sim, cara, com muita verdade isso que eu te falo. O ambiente, as pessoas e a frequência que você vive determina o resultado que você tem, mano. Determina muito o resultado que você tem. Não tem como você arrastar todo mundo para frente. Não tem. Nós não temos o poder de melhorar ninguém. Porque as pessoas precisam querer melhorar. Você precisa querer melhorar. Eu preciso querer melhorar. Se eu não quiser, eu não melhoro. Eu só pioro, mano. Não tem como estacionar nisso aqui. Porque se eu tô estacionado, eu já não tô melhorando. E se eu não tô melhorando, eu já tô piorando, pô. Sacou? Então, velho, entenda isso aqui. Olha pros seus ambientes. Procura ambientes melhores pra sua vida. Pelo amor de Deus, procura ambientes melhores pra sua vida. Isso vai fazer total diferença. Vai fazer total diferença. Pessoas melhores. Larga esse monte de tralha que você anda junto, mano. Porque o sucesso ele também é um pouquinho solitário, porque você precisa trocar as amizades. Trocar as amizades. Sacou? Não como quem vira a cara para as amizades antigas, mas por quem quer acessar uma nova frequência. Então precisa de gente nova. Novos ambientes, novas pessoas, novas frequências. Tá? Ah, Gabriel, é difícil fazer isso, porque, são pessoas diferentes, eu não consigo me enturmar, eu não consigo aquilo. Você consegue. Você só precisa se esforçar um pouquinho. Você só precisa ser interessado. Só precisa questionar um pouquinho, perguntar, fazer pergunta. O problema é que a gente não gosta de fazer pergunta para as pessoas, e as pessoas gostam de responder perguntas sobre a vida delas, sobre o negócio, sobre como é que funciona, sobre como é que faz. Não como quem tá ali para investigar, mas como quem sabe conduzir um papo legal. Sacou? Ah, é difícil, eu não consigo. Porra, tô aqui para lembrar você que você consegue. Tá bom? Você consegue. Tamo junto.